Quem vai orar? Eu posso. Pode orar. Pastor Jones, vai orar? Pastor Nilva? Ou quer que eu ore? Pode orar, pastor. Hoje eu tô com mais energia. Eu não fui trabalhar, fiquei em casa. Por isso que eu tô com essa energia toda. Obrigado, Senhor, meu Pai. Estamos aqui reunidos com seus filhos mais uma vez. Essa felicidade, essa alegria que geram nos teus filhos somente. O Senhor tem enviado uma escritura para mim. Eu procurei hoje para falar, né? Que nós somos seus filhos depois de tantas coisas acontecerem, nós ficarmos juntos. O Senhor falou que isso demonstra que nós somos seus filhos. Interessantíssima essa escritura, eu vou achá-la de novo. Porque o teu amor, ele é inabalável, ele é imutável. E sim, ele trabalha com todo o ser humano e o Senhor está totalmente bem com isso. Eu estava até conversando com o pastor Lucas agora na entrada que há tanta coisa que é ensinada no mundo. Eu pessoalmente não sei de quase nada. Eu tive aqui nesse deserto por 40 anos. Eu aprendo as coisas que saem da boca de vocês, que eu sei que eles estão falando lá fora. Mas o Senhor está bem com isso, pois o Senhor ama todos. E o mundo vai ter uma grande surpresa quando souber que o Senhor não é um gerente de projetos falhos, que os seus projetos vão falharem, ou vai ter esse pouquinho de gente que vai ser salvo, ou vai ser aquela grande coisa que já tem sido falado. Nós temos falado aqui já por tanto tempo e tem tido tanta resistência, porque isso não tem sido ensinado. Tudo é um fracasso, tudo é difícil, o Senhor está suando para as pessoas, tudo isso é falso. Nós vamos ver aqui no final que o Senhor é aquilo que o Senhor fala que o Senhor é. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que conhece o início do final e sabe de todos os ataques que o inimigo vai fazer, e o Senhor vai sobressair tudo isso e toda a alma que vai ser salva como o Senhor planejou no início dos tempos. Sim, mas vai ter aqueles que são híbridos, etc. Mas o mundo vai ter uma grande surpresa de quantidade de pessoas enormes que vão ser salvas, pessoas que o Senhor já falou várias e várias vezes, vai causar muita surpresa no corpo, muita surpresa. E nisso nós nos compadecemos, nós nos alegramos de saber que nós temos um Deus tão poderoso, tão amoroso igual ao Senhor, e que o Senhor olha para cada um de nós, e o Senhor vê as nossas falhas de cada um de nós, o Senhor vê os pecados de cada um de nós, e o Senhor está totalmente bem com isso. Não somente o Senhor está bem, o Senhor morreu por isso, para que isso nunca mais seja lembrado. Muito obrigado por isso, Senhor. Porque é isso que alimenta o nosso espírito. É a razão daqueles que correm para a perfeição da carne nunca ficam satisfeitos, porque a perfeição da carne nunca alimenta o espírito. Sempre há alguma coisa faltando. Muito obrigado por isso, de estar conosco, nos ensinando. Quando a gente acha que tem um microfone aberto. Quando a gente acha que nós aprendemos do teu amor, o Senhor vem e mostra mais, como foi o caso hoje do pastor Lucas, que vai falar. Agradecemos ao Senhor, do Senhor abrir as fontes do amor, do coração dele ao Senhor. E agora o Senhor está derramando novos amores, novas coisas, que apesar dos pesares não é totalmente novo, mas talvez olhando para um ângulo diferente, que o seu amor é infinito, ele é expansoso e ninguém consegue entender. Ninguém. Muito obrigado por isso, que pedimos que a tua mão esteja sobre o pastor Lucas e sobre a Elis. E que a casa dele seja agora totalmente iluminada, vista do espaço. Vista do espaço. Todos venham olhar e ver. Existe uma casa naquele território que ela está iluminada e ela está, e lá tem, eu estou arrepiado aqui, lá tem o poder do Senhor, lá está o Senhor. Obrigado, Senhor. Então, derrama sobre ele e sobre a Elis aquilo que o Senhor tem prometido desde o início.
aquilo que o Senhor tem escrito no livro da Liz, no livro do pastor Lucas, e que ele venha preencher todas as coisas possíveis, Pai, nessa caminhada dele. Porque agora é a hora de levantar, agora é a hora de declarar o Senhor Deus. Agora é a hora de declarar que sim, o Senhor é rei e sim, a alma pertence ao Senhor. Porque na hora que tudo for sombra e água fresca é fácil declarar, mas agora é a hora, Senhor. E possamos dar a tapa na cara do inferno. É por isso que o inferno não deixa essa igreja em paz. Porque essa igreja é um inferno para o inferno. Treine lá tudo, eles não gostam. Pedimos obrigado pela tua proteção. Obrigado por trazer aqui para nós os estudos, então, do pastor Lucas. Coisas sagradas, coisas riquíssimas que não têm preço. E agora os anjos estão se acomodando ao redor. O Senhor está se incomodando ao redor para ouvir o teu Espírito, que agora fala usando a boca do pastor Lucas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Carrega ele agora lhe pedindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Bom, irmão. Amém, amém. Amém. Paz do Senhor Jesus para todos, né? Como eu falei para vocês que tudo que o pastor João falava, eu fui perguntar para o Espírito Santo e fui testar, e estava certo. Só que eu também falei que a maneira como o pastor João explicava, ficava faltando um pedaço, né? E sempre do começo eu tinha falado para ele, pastor, se o senhor falar só do ponto de vista de Deus, a gente não consegue se transferir imediatamente para uma outra posição, porque a gente está com as referências antigas. É que nem sair de casa e morar numa outra casa sem roupa, sem guarda-roupa, sem casa, sem móveis. Você perde a referência. Então, você, quando faz uma mudança, você leva os móveis, né? Ou pelo menos os mais novos, deixa os velhos, compra outros, né? Porque o homem, ele é adaptável, né? Ele é um ser de adaptação e ele aprende por comparação, dia e noite, assim. E como a nossa vida foi estruturada na teologia, né? Sem querer ofender ninguém, porque eu também fiz teologia, eu fiz uma teologia de nível intermediário, básico e intermediário. Mas a maneira de ver as coisas de Deus pela mente humana não é suficiente. E hoje eu estou detectando muitos erros teológicos, muitos. Por quê? Porque é uma fineza, sabe? É uma fineza entre a convicção que a teologia traz e aquela perspectiva que é de Jesus, né? E ainda tem os erros teológicos e as rigidez teológica, né? De querer ser justo, de querer ser... Tal. Aí todo mundo acha que para liberar a teologia dessa rigidez, a pessoa tem que cair no liberalismo mundano. Não é. Tem nada a ver. Do ponto de vista de Jesus, tem nada a ver com o liberalismo mundano. Aí quando você mostra o amor de Deus, a pessoa começa a atacar com a lei, atacar com versículos rígidos, né? Porque a mente da pessoa que está baseada na teologia, ela não se equilibra ainda no espírito. E o equilíbrio no espírito, ele não é fácil, porque ele é feito por Deus, não é feito por você. Eu tentei me equilibrar no espírito várias e várias vezes, forçando assim pelos rins e entranhas, assim, para ter aquela positividade, e eu não conseguia. Deus sabe o quanto eu botei meus rins para fora aqui. Noites e noites de oração, por quê? Medo de cair, medo de pecar, medo de... né? Medos. Porque eu venho de uma família que se educou no medo, né? Catolicamente falando, né? E depois eu venho para a igreja de evangélico que, vai para o inferno, então, não sei o quê. Só que eu, como homem natural, eu era muito pacífico. Não passivo, pacífico, ou seja, eu queria amar todo mundo, eu queria salvar todo mundo, inclusive o diabo, né? Levar um papo com ele assim, mas por que, rapaz? Que é isso? Onde você tá com a cabeça e tal? E teve um irmão que fez uma entrevista assim. Bom, eu descobri que eu tenho que trabalhar na minha categoria, que são as almas, que são as pessoas, que são os seres humanos, né? E as categorias que eu mais me coloco são os dos incrédulos, cientistas e tal. Nem dos políticos, eu só oro de longe, né? Pelo nosso carequinha, pelo nosso barbudinho, né? Então, vocês sabem o que eu estou falando. Então, só oro. Mesmo eu fico irado com tudo que existe de coisa errada do mundo, das coisas erradas no Brasil, da injustiça, da sem vergonhice, de tal.
E eu me despertei para entender o que é o mundo acima de nós, ou seja, os Illuminatis, aquelas coisas todas que a gente sabe das teorias que não são conspiratórias, são teorias verdadeiras. Só que até você conhecer mesmo e encostar bem no negócio, leva tempo, porque você vai pegando, muita gente fala muita coisa, e tem gente que também tá falando coisa certa, mas está falando um monte de coisa errada, e você tem uma seletividade. Você tem que ser muito, muito perspicaz para encontrar a verdade no meio da bagunça. E eu sou muito, assim, treinado por Deus para encontrar a verdade no meio do erro. Isso é um treinamento que Deus fez ao longo dos anos. Então, por exemplo, quando eu escrevi esse livro aqui, No Princípio e no Fim, eu escrevi para responder um monte de coisa. E Deus me revelou de uma tal forma como se eu tivesse participado da guerra lá, da queda de Satanás. Aí eu lia umas interpretações, falei, não é isso, não. Lia outra, falei, não, é isso aqui, está certo ali, está errado aqui. Nossa, eu me admirava, porque o Espírito Santo me dava essa convicção. Aí até meu irmão se admirou, como é que você sabe que você está certo? Assim, pois é, isso é Deus, não sou eu. Toda honra, toda glória ao Senhor, né? Mas é assim, como é que a gente consegue essas coisas? Por amor à palavra, por amor à verdade, por amor ao Senhor, né? Se despojar, por querer fazer a vontade de Deus, e também por se humilhar, porque sempre que a gente tem uma vantagem, né? Se a gente subir ao terceiro céu aqui, a gente vai ter que receber um espinho na carne, porque você volta para trás, aí você começa a se achar melhor que os outros. Então, tem que tomar cuidado também. Porque a maneira mais fácil de cair é quando você sobe, né? Quando você está embaixo, você já não cai tão baixo, né? Quando você dorme no chão, não cai da cama, né? Só cai da cama se você dormir numa cama alta. Então, esse é o problema, né? E a gente tem que aprender a se humilhar, aprender a pegar as coisas que a gente recebe de excelente e não se achar nada. Simplesmente dar toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Então, e a gente vê muita gente sentenciosa na igreja. Por quê? Por causa do ego, por causa da carne, do julgamento pessoal, porque, eu estou bem com Deus, mas os outros não estão, então, quem passar na minha frente, eu corto mesmo com a espada, eu sou amado por Deus mesmo, e eu corto mesmo. Mais ou menos esse sentimento, na arrogância, né? Então, eu sempre me assustei, falei, nossa, Deus, eu esperava de Deus um Deus tão melhor, e ele tá saindo pior do que a imagem que eu já tinha na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu estou formando uma imagem melhor do que o Deus é. Eu falei, mas eu não vou ofender Deus, né? Não vou falar isso para ele, vai que ele fica irado, né? Fiquei quietinho aqui. Aí eu pensando melhor de Deus, mas recebendo o pior, por causa de doutrinas, né? E aí o que acontece? Aí eu fui aprendendo coisas extensivas a quê? Fora da igreja, livro de Enoque, né? A Origem do Bem e do Mal, como eu escrevi esse livro, né? Até chegar no amor de Deus, né? Que quando você chega no amor de Deus, você tem que adaptar-se a critérios maiores. Isso me ajudou muito, muito mesmo, porque eu era um critério assim, certo e errado. Isso é certo, você faz, isso é errado, você não faz. Mas não tinha amor, era só assim, eu quero me salvar. Por favor, Jesus me salva, por favor, Jesus me salva. Aí eu tinha medo de trair, porque quem trai também não é salvo, né? Então, eram essas coisas, sentimento humano, mas quando você se transporta para o amor de Deus, é outra dimensão, gente, é outra. E o que eu aprendi hoje, né? A irmã Márcia mandou uma série de vídeos eu assisti de ontem para hoje, há uns 3 dias atrás, né? Eu entrei assim num estado de clamor, quebrantamento, para resolver um monte de coisas na minha mente, meu coração, meus sentimentos e tal. E a irmã Márcia mandou para mim uma série de vídeos. Já assisti a primeira série hoje de manhã e eu estou seguindo a segunda série agora à tarde. Mas o irmão, ele colocou vídeos repetidos, os cortes e os vídeos inteiros, e às vezes eu assisti o vídeo inteiro e às vezes o corte está repetindo. Mas estou quase terminando e é o Salmo 58. Então nós vamos entender sobre o Salmo 58, tá bom? Então quem tem a Bíblia aí, após essa introdução, vamos conhecer o amor de Deus através do Salmo 58. Tá? Vamos lá. Eu vou ler aqui. E vou fazer as correções já no texto, em cima, para poder não ter que ficar voltando, tá bom? Acaso falais deveras, ó congregação, a justiça? Essa tradução aqui está errada. É congregação dos poderosos.
Acaso falais deveras, ó congregação dos poderosos, a justiça? Então, nessa tradução que é fiel, ela está faltando um acréscimo na palavra, porque congregação aqui, você vai lá no hebraico, você tem que estender ela para saber o que é a congregação que ele está se referindo. É a congregação de homens justos que julgam a terra? Não. É a congregação de poderosos deuses, ou poderosos anjos, né? Ou seres espirituais. Julgais retamente ao filho dos homens? Aí está perguntando para os homens, né? A primeira pergunta é para os anjos e a segunda pergunta é para os homens. Antes no coração forjais iniquidade sobre a terra, pesais a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios. Ímpios, gente, toda vez que a Bíblia fala ímpio, é pessoa que não tem bondade nenhuma, ou seja, são filhos de caídos. Tá? Não pense que um pecador é um ímpio. Pecador é um pecador. O cara, ele ama a mãe dele, ele ama o pai dele, ele faz supermercado para a mãe, mas ele peca, vai lá na boate, transa com 500 mulheres e volta para casa. Esse é o pecador. Não é o ímpio. Então vamos distinguir bem essas coisas. Ama os filhos, trai a mulher, mas ama os filhos, entendeu? Esse é o pecador, não é o ímpio. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. Então tem alguma coisa aí, esse ímpio e serpente. Preste atenção. São como a víbora surda. E vocês vão saber por que essa víbora é surda. Que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhe os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como água que correm constantemente quando ele armar as suas flechas. Fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles como um aborto de mulher. Não é aborto de mulher. A palavra no original é nefal, que é como um caído nascido de mulher. Tá? Aí já começa a pegar o contexto, né? Que nunca viu o sol, né? Ou não poderá ver o sol, né? A partir de um determinado juízo, né? Que Deus vai traçar. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho, arrebatará ele vivo em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os pés no sangue do ímpio, filho de anjo caído. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um que julga na terra. Bom, então, esse salmo, você tem que ler outras coisas juntas com ele para você entender. Então, onde é que está a conexão de tudo? É que é o seguinte, Satanás caiu e houve uma outra queda depois, que é do Gênesis capítulo 6, né, Néfilis? E depois do dilúvio, houve uma outra. Por quê? Porque Israel vai lá invadir a Cananeia, né? Terra lá, e encontra Refaíns, encontra... como é que é? Tem três denominações. Refaíns, eu não me lembro, mas tem mais duas. Denominações de filhos de gigantes. O anjo Uriel garantiu para Eren, e está escrito nas escrituras, que os anjos caídos no dilúvio foram presos, estão presos, só vão ser soltos agora. Porque também está no livro de Enoque. Como é que apareceram esses outros? Então, esses outros são da potestade do ar, que ainda não foram derrubados para a terra, não pecaram, porque ainda não cometeram assim todas as atrocidades possíveis, né? Mas eles ainda estão em estado de rebelião. E esses anjos que estão nos ares são aqueles que participam da atividade de Satanás na terra, embora não sejam aqueles que foram presos no dilúvio. É uma outra categoria que está nos ares. E eles estão influenciando os governos da terra e a justiça que foi falada aqui, dos filhos dos homens. Certo? E o que acontece? A potestade do ar, que Paulo se refere, é algo em atividade, não é algo que está preso. Entendeu?
Porque se fossem os anjos caídos que estão presos pelo dilúvio, então, não seria potestade do ar. Por quê? Porque eles estão no... os que estão presos não têm atividade, estão no Tártaro, no mais profundo do abismo, né? Porque lá no inferno tem 3 níveis, né? Tinha o nível do Campos Elíseos, né? Que era o lugar onde guarda as almas, e depois Jesus, quando veio, foi até lá, arrebatou. Tem o nível das almas e o nível dos anjos, do submundo, né? Onde é o Tártaro, é o lugar mais profundo. E Satanás vai ser lançado lá, nos mil anos, né? Bom, então, existe um monte de situações que você, assim, pergunta, por que Deus permitiu que o povo fosse para o Egito? Por que o povo teve que ir para o Egito, depois sair do Egito? Por que Deus não cresceu o povo, jogou Moisés lá dentro e mandou o povo entrar na Terra Prometida? Por que teve que passar 400 anos pelo Egito? Então tem uma coisa aí também. Tá? Depois a gente volta nesse assunto. E a outra coisa, né, é como é que são as atividades desses anjos que estão nos ares, que ainda se ordenam pelos mandatos de Satanás para nos influenciar aqui na Terra e influenciar os homens à prática de injustiças. Né? Como é que eles estão? Então, agora, nessa nossa época, eles estão vindo, como nos dias de Noé. Quer dizer, nos dias de Noé, a fase terminou, os anjos foram encerrados em abismo, mas agora tem uma repetição de outros que estão caindo dos ares, como Apocalipse 12 fala, que houve batalha no céu, então vão ser atirados na terra. E nós já tivemos o evento de Nova Jersey, né? Esses drones de Nova Jersey aí, essas aparições dessas naves já estão aí, já estão populando aí as notícias, né? Embora a mídia convencional não fale, mas as pessoas estão vendo, estão filmando, estão postando, né? E o complô que existe no mundo para a levante do anticristo, dos governos, está tudo dentro do mesmo pacote, né, desses anjos caídos que ainda não caíram, estão caindo, que são os extraterrestres que estão vindo, né? Então, eu vou mostrar para vocês a figura de um Grey. Tá? Espero que tenha algum deles. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui, para vocês entenderem por que elas são uma serpente surda. Ó, dá uma olhada. Eles não têm orelhas, ouvidos. Então, eles se comunicam por telepatia. Tá vendo aí? Eles não ouvem. Tá? E alguns deles parecem oriundos de mistura genética com... Como é que é o nome? Com anfíbios, né? Com rãs. E alguns parecem mistura genética com serpentes. Tá? Então, eles são como essa serpente que não ouve a voz, porque eles não têm ouvidos, não têm o aparelho auricular. Vocês podem ver aí pelas fotos. Alguns, né, especificamente não têm. Bom, então voltando aqui na situação, foi só para ilustrar por que Deus está falando dessa categoria de seres. E por que eles são tão feios assim, né? Porque toda a glória que eles tinham, perderam, e isso é resultado da degradação espiritual, tá? Que uma aluna minha perguntou, professor, se os extraterrestres são tão evoluídos, por que eles não fazem uma plástica? Eles são tão horríveis. E é verdade. Por que eles não fazem uma plástica? Porque eles não têm como. Eles têm como mudar a aparência, mas não a aparência definitiva, né? Que é a verdadeira aparência que eles carregam. Bom, então vocês entenderam porque eles são surdos. E porque eles estão influenciando os governos da Terra de forma injusta, tá? E Deus está no Salmo 58, falando, chamando a atenção, isso, foram amaldiçoados como foram desumanos. Então, Deus está chamando a atenção desses ainda, né? Porque Deus, mesmo na sua onisciência, sabendo que não haverá arrependimento, ele continua exortando. Por quê? Porque o amor tudo espera,
tudo suporta, tudo crê. Né? E aí o que acontece? Vamos lá para Isaías 24. Não é que não merece ser feito. Eles foram feitos anjos privilegiados, só que agora perderam, né, meu filho? Não é questão de presunção de Deus. Eles não merecem uma presunção. Eles já tiveram. Foram, mas perderam, exatamente. Bom, vamos lá. Isaías 24. Então, cuidado para a gente não pôr as réguas humanas nas coisas espirituais. É isso que eu estou falando. O tema da aula é isso aí. Vamos lá, para Isaías 24, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, né? O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que te fugir da voz do temor cairá na cova. E o que subir a cova, o laço prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Então está falando aqui da angústia, da grande tribulação. Então, veja só. Vamos voltar aqui. De todo está quebrantada a terra, e de todo está rompida a terra, e de tudo é movida a terra. Então é isso que vai acontecer agora, um grande abalo. Eu vi algo tão terrível atingindo a atmosfera e toda a terra que o Senhor colocou eu para orar para que não aconteça daquela forma, porque senão não vai sobrar ninguém. Então Deus tem que ter um remanescente. De todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos, presta atenção, do alto nas alturas, que são esses seres que estão aí, que é a potestade do ar, e os reis da terra sobre a terra. Então vocês podem ver que lá no Salmo 58 está falando de um julgamento que era feito por anjos, os poderosos, né, da congregação, e um julgamento que era feito pelos filhos dos homens na terra, quer dizer, um paralelo entre eles. E aqui a mesma coisa. E serão ajuntados como presos numa masmorra. Quem? O exército das alturas. E serão encerrados num cárceres, os dois, os reis da terra e o exército que se rebelou contra Deus, que ainda está aí, nos ares. E outra vez serão castigados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, em Jerusalém, e perante seus anciões, gloriosamente. Amém? Então, juntando esses dois pedaços, e com a informação que nós temos hoje, desses dias atuais, a gente monta mais um cenário mais claro do Salmo 58, que ele se refere a uma outra geração de anjos caídos. E todas as abduções que ocorrem mostram que existem seres se hibridizando, usando mulheres, tornando elas grávidas, retirando bebês e levando para algum lugar. As mulheres são incubadas, depois os bebês são retirados, eles não sabem o lugar. Então, nós estamos aqui hoje, no presente século, com seres híbridos andando já sobre a Terra. Isso já tem aí reportagens, denúncias, né? Não sai na mídia oficial, porque nunca espere que a verdade vá sair na mídia oficial. Nem a verdade humana não sai, imagine a verdade espiritual. Mas tem denúncias, né? Tanto de ser pessoas abduzidas, né? Crianças retiradas do ventre depois de uma inseminação, como outros testemunhos de abdução e assim por diante. Eu mesmo já fui abduzido. Se vocês não sabem, eu já fui. Bom, então essa é outra conversa. Então, o que eu quero chegar, onde que eu quero chegar? Sobre o amor de Deus, porque até agora eu só falei dos anjos caídos, né? Então, quando Jesus fala assim, ó, agora glorifica-me a ti, ó Pai, porque agora o príncipe desse mundo será julgado. Quando você diz que uma pessoa será julgada, até aquele momento ela estava sendo o quê? Respondam para mim. Se uma pessoa, a partir de um momento, fala, agora o profeta João Batista será julgado, até a hora que eu estava falando isso, o que eu estava fazendo com o profeta João Batista? Para vocês entenderem melhor. Esperando que ele se arrependesse. Certo? Foi. Agora, fulano de tal será julgado.
Então, Deus estava esperando que Satanás se arrependesse, os anjos caídos se arrependessem, até a hora da cruz. Então, você veja que o mundo dos anjos já passou, e nós estamos dentro do mundo dos homens, certo? E nesse mundo dos homens, Deus ainda teve um prazo de misericórdia com os anjos. Tá? E a outra coisa aqui, que a gente fala, porque o crente perdeu a salvação. Não, se ele creu em Jesus, ele não perdeu a salvação, ele perdeu o galardão. Por quê? Porque todas as palavras que falam de julgamento de cristãos ou irmãos na fé é julgamento para o prejuízo de alguma coisa, por punição e não por perdição. Então, se você não perdoar seu irmão, você ficará preso até que pague o último ceitil. Bom, então, quando é que esse último ceitil vai terminar o pagamento? A pessoa não ressuscita e passa um milênio no açoite. Por quê? Porque também tem o dilúvio do açoite, né? Tem o castigo que nem existe o lago de fogo, mas existe a hiena, que era um lugar de tormento, mas não é um tormento eterno, tá? Porque depois, quando o único pecado que não tem perdão, aqui Jesus fala, é o pecado contra o Espírito Santo, que você não vai ser perdoado nem neste século, porque tem gente sendo perdoada neste século, e nem no vindouro. Então tem gente sendo perdoada no vindouro, que é o milênio. Então é o único pecado que não tem perdão, porque aí vai para a eternidade, aí para o lago de fogo. Mas aquele que creu, né, ele vai ser salvo porque o fundamento é Cristo. Embora as obras dele não são aprovadas, ele vai sair como uma pessoa que abandonou um prédio em chamas, com a roupa do corpo. Ou sem roupa, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque Deus é fiel, mesmo que eles não sejam infiéis. Então, eles não participam como reis e sacerdotes de uma categoria que foi alcançada pela santificação e pelo galardão do esforço das boas obras ou das coisas que Deus colocou para você e você alcançou. Ele simplesmente é um cidadão. Certo? Mas ele não se perde. Tá? Então, essa doutrina de que vai para o inferno, está por terra. E isso eu estou falando depois de muito exame sobre muitas palavras, muitos ensinos, muitas doutrinas. Então, aí eu teria que ir a regimentar todos os versículos para rebater qualquer teologia contrária. Agora, isso dá permissão para você pecar? Já que dá para passar com nota 3, né? Por que eu vou me estudar para tirar 7 ou 10? A média na minha universidade é 7, né? Então, se dá para passar com 3, eu vou estudar para tirar 7? Não. A questão não é isso. A questão é o seguinte: Deus é justo e ele é fiel. Só que qualquer pecado vai ser punido, e o punido com rigor. Tá? Aí o que acontece? Você perde o galardão, sofre consequências duras, né? Deus é fiel, mas acontece que como você creu, e a fé é dada por Deus, e graça, não vem de vós para que ninguém se glorie, Deus ele cumpre a graça de salvar. Mas você não serve aos propósitos de Deus como rei e sacerdote, você é apenas um cidadão, sei lá, eu não sei dizer assim onde que ele vai morar lá no céu, mas ele é apenas um salvo. Tá? Então, eu sempre achei que no juízo do trono branco ainda havia, porque falavam para mim, não, o juízo do trono branco é só entrega de sentença, tá aqui, ó, quem vai para lá, quem vai para lá, quem vai para lá. Não, ainda tem absolvição. Por quê? Porque no milênio, enquanto a igreja e os vencedores estarão reinando aqui, existirá um mundo paralelo de pessoas que não alcançaram essa categoria, que estão sendo punidas
mas não destruídas. Entende? Então, essa é a primeira parte para a gente remover essa ideia de que a pessoa não tem salvação e tal, não sei o quê, e sair condenando todo mundo aí, mandando todo mundo para o inferno. Porque não satisfaz a minha justiça, né? O meu critério de justiça. Bom, então, nesse caso, Deus ele é tolerante e amoroso, né? Com os que já estão agora, aqui na Terra, vivos, com os que já morreram e com os que vão morrer. Né? E foi tolerante até com os anjos, até com Satanás, até o dia da cruz. E está sendo tolerante por meio desse Salmo 58, com esses Néfilins ainda que estão aí nos ares, né, até a volta. Aí veja só, a gente sabe o resultado final de tudo? Não. Mas o Senhor espera que todos se arrependam. Embora Deus saiba quem vai se arrepender ou não, por causa da sua onisciência, né, ele continua exortando. Agora, outra coisa, até do meio do exército de Davi tinha refaíns, que alcançaram a salvação, ou seja, híbridos que alcançaram a salvação. Então isso não limita a graça de Deus. Entendeu? Um ser, a porcentagem humana que ele tem lá, que não é de anjo caído, sei lá do que é, ainda dá a ele condição de arrependimento, se a gente pensar geneticamente falando assim. Tá? Então aquele sonho da Eren lá, que o gigante, Deus tirou a parte do DNA dele de gigante e salvou ele, né? Que ele perguntou, o que Jesus quer comigo, né? O pastor João usou muito esse versículo aí. Foi confirmada hoje por esse estudo aqui do irmão, né, que a irmã Márcia, que está aqui agora, mandou para mim. Tá certo? Bom, então, como introdução em primeira parte, eu vou parar aqui, vou esperar algum comentário de vocês e depois a gente entra na segunda parte, tá bom? Que a segunda parte eu quero entrar mais no amor de Deus, na consciência. Pode falar. Ah, bem, pastor. Eu acredito sim, né? Aqueles anjos que antes do dilúvio, os anjos que desceram aqui na Terra e conviveram, né? Como se fossem seres, como se eles fossem daqui, né? Aí você vê que tanto na epístola de Pedro e Judas fala desses anjos, né? Que eles pecaram porque eles abandonaram o seu domicílio, ou seja, eles abandonaram a sua natureza, né, porque eles não deveriam, nunca o anjo deveria habitar na terra, como se fosse um ser humano daqui, né, porque a terra foi dada aos homens mesmo, então eles pecaram, e realmente foi um pecado muito grave, né, eles terem vindo aqui, se feito deuses, e etc e tal, e aqui que aconteceu, eles estão no abismo, né, que é aquele lugar que Satanás vai no milênio, que ele vai ficar lá 1000 anos. E é esse lugar que esses anjos já estão lá, nesse abismo aí, né? E por que esses anjos e Satanás não se salvam? Eu que queria salvar o Satanás, né, e pregar o evangelho para ele lá no inferno? Olha, eu estava até discutindo com a Nilva, né? Eu fui no inferno e fui abduzido, hein? Eu fui no inferno. Então eu já tinha pelo menos um endereço para me ir lá pregar. Por quê? Eles não se salvam porque eles não têm mais a presença do Espírito Santo. Eu concordo, pastor Lucas, com o senhor falou. Eu acho que até a cruz, eu acho que na crucificação de Cristo, ali, muitos, os demônios e Satanás, ali eles selaram mesmo. Quando eles selaram, sim, né? Selaram. Mas por quê? Por que eles não se salvam? Não é porque eles não têm o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também a gente não tinha, foi dado depois, e nós salvamos. Sabe por quê? Porque eles não conseguem amar a Deus, desenvolver o amor por Deus. Porque tudo que Deus dá para nós aqui na Terra, como luta, como prova, como dificuldade, com qualquer coisa, é para julgar Satanás, é para derrotar Satanás por causa do amor. Por quê? Porque quando você desenvolve o amor por Deus, você suporta qualquer coisa. E Satanás, ele não suporta nada contra o orgulho dele.
Então, se é contra o orgulho dele, ele não desenvolve o amor, e aí ele não se arrepende nem os anjos que estão com ele, porque se ele deixar o orgulho e deixar o amor de Deus cair no coração dele, ele se arrependeria. Fale. Eu também acho que a gente só consegue isso por causa da presença do Espírito Santo. Sim, é por causa da presença, tem a graça. Mas se Deus está exortando eles ao arrependimento, Deus também não está oferecendo uma graça? Eu acho que eles adquiriram uma carga de pecado tão grande, pastor Lucas. Eu acho que é isso. Não, Deus está oferecendo uma graça. Um né? arrependimento através do quê? De uma exortação. Para que eles, lá no Salmo 82, também fala, né? Salmo 82, vamos lá, também fala, né? Porque quando Deus fala, ó filhos da serpente, raça de víboras, é o amor. É o amor mostrando a realidade para ver se ele cai em si e se arrepende. Entende? Não é uma condenação. Quando eu mostro o erro de alguém, eu não estou condenando essa pessoa. Eu estou condenando a pessoa quando eu não deixo mais nem ela falar do erro, nem de nada, e já mando ela para o cárcere. Enquanto eu estou falando do erro de alguém, eu estou tendo misericórdia, porque se aquela pessoa diz assim, é verdade, por favor, me perdoe, acabou. Entende? Então, 82. Outra coisa interessante é o seguinte, viu? Porque Deus, ele sempre trabalha com tempo. Tudo ele dá um tempo para todos, para todo mundo. Entende? Pra todo mundo. Então, aí o que acontece? A própria pessoa, porque Deus não ia cobrar do indivíduo uma alteração de consciência, de uma compressão, como o Olavo de Carvalho falava, uma compressão que você tem que se autocomprimir. Por quê? Porque você está diante da verdade. E você está diante da verdade, qual é a reação natural de quem está diante da verdade e você está sendo um mentiroso da história? É cair por terra e se autocomprimir e dizer assim, não, realmente é verdade. Eu não julgo os homens justamente. Eu fui colocado como Néfilim, como um vigilante, certo? E eu não cumpri o meu papel e eu estou favorecendo os ímpios, né? E aceitarão as pessoas dos ímpios, né? Ou então eu estou, como é que ele fala assim? Deixa eu ver. Que eles não usam de justiça reta. Eles não param no peito e falam assim, realmente eu não estou usando de justiça reta. Simplesmente a voz de Deus bate nos corações dele e não tem efeito. Por quê? Comparando conosco, né? Se nós fôssemos governantes do mundo, né? Hoje nós somos cristãos ou crentes em Jesus, né? E Deus fala assim, vocês são os governantes do mundo, não estão regendo o mundo com justiça, qual que deveria ser a nossa atitude? Reconhecer que é verdade. E não se opor à verdade. E não combater contra a verdade. E não dizer, não, eu vou lutar contra Deus para destronar ele, eu quero mesmo manter todo mundo preso aqui na terra, eu quero mesmo oprimir. Não. Se você disser que quer isso, você não está ouvindo a exortação de arrependimento, apontando que você não julga retamente. A mesma coisa falar para o carequinha lá. Você prendeu um monte de gente injustamente no dia 8 de janeiro. Se ele bateu mais tempo e falar, realmente eu fiz injustiça, já abriu uma porta. Aí é um processo. É só continuar. Né? Quando você dá o primeiro passo, é só continuar. Quando que se começa o caminho? No primeiro passo. Então, qualquer caminho se começa com o primeiro passo. Então, é por isso, é desenvolver o amor por Deus. E o que está nos salvando e nos purificando é esse amor que nós temos pelo Pai e pelo Senhor Jesus. E esse amor que nós temos pelo Pai e pelo Senhor Jesus é que nos justifica no sentido de que nós recebemos a justiça que Deus nos imputa. E fazemos dela a nossa cobertura. E aí nós passamos a viver nessa justiça, apesar de não sermos perfeitos. E apesar de pecarmos todo dia. Mas o conteúdo do amor está aqui dentro, o suficiente para nos levar até o fim. Pode falar, pastor João. Pode falar, pastor João, quem levantou a mão aí. Tá bom, falando no mudo. Estava falando no mudo? Eu acho uma excelente oportunidade agora de falar
do amor de Deus que não é falado, que não é falado pelas pessoas, e você acha isso no livro de Enoque, que quando os anjos foram caídos, eles não foram condenados. Se você olhar o livro de Enoque, você lê essa parte, você vê que eles foram caídos aqui, mas mesmo assim tem a passagem lá que eles estavam ainda de olho nas coisas ainda, e chegou um certo momento que os caídos fizeram certas coisas que aí cementaram o destino deles. Se vocês olharem no livro de Enoque, vocês vão ver isso, que apesar de eles serem caídos do céu, não houve condenação. Porque houve punição. Sempre que há o pecado, há punição, mas não condenação vamos dizer, a priori, você né? Eu não lembro agora, é claro, o pastor Lucas acabou de tocar nesse assunto, mas eu lembro que eu fiquei assustado que depois que a história continuou, que aí eles começaram a ensinar, eles se arrependeram de estar aqui na Terra, porque eles sentiram saudade do céu, etc., tudo escrito lá. Mas chegou um tempo que eles começaram a ensinar os homens essas porcarias todas. Foi quando eles selaram esse amor, que deixou Deus com muita raiva deles. Mas eu só queria falar que, no amor de Deus, mesmo com os anjos dele, a criação dele, ter feito tudo aquilo, ele não condenou eles depois que eles foram jogados na terra. Mas quase não é falado isso, mas isso é grande para demonstrar. É verdade. O amor até de Deus, o dia da cruz, porque até na sentença fala assim, que fala até alguma coisa referente à cruz, da maneira figurada, eles falam como tantas gerações, né? E o julgamento. E o pastor Célio, que foi uma das pessoas que eu aprendi também primeiro, ele falou assim, por que Deus não pôde absolvê-los imediatamente, apesar do arrependimento? Porque eles tinham que fazer aquela penitência até o dia da cruz, porque aí Jesus poderia, se eles, vamos dizer, se arrependessem até lá, aí aconteceria a absolvição. Então, o pastor Célio, ele vai mais longe, ele diz que alguns anjos se arrependeram e vão ser retornados para o céu, vão ser restaurados. Um dos sonhos da Ellen, Jesus falou que vai surpreender com o amor dele até os anjos dele. Entendeu? No livro de Enoque fala que os anjos de Satanás vão cobrar de Satanás a lista de coisas que ele prometeu que ele não conseguiu cumprir. E quando nós crucificamos a nossa carne é o ambiente de Satanás trabalhar em nós, né? É o teclado de Satanás, é o monitor, né, de Satanás. Quando a gente deleta ele, dá um reset, nós estamos cumprindo um julgamento. Entendeu? Então, nós iremos julgar os anjos porque nós vencemos Satanás no território de Satanás, que é a nossa carne. Certo? Mas a vitória da cruz, ela foi completa. Tanto no território de Satanás como não. Então, significa que, mesmo que alguém seja fraco o suficiente para apenas crer e não ter uma vida completa, de obras perfeitas, né, Deus ainda o salvará porque o ama, né, e porque ele é fiel. E a outra coisa, eu vou falar sobre santificação agora na segunda parte. O que é a santificação verdadeira? Vamos lá. Pode falar. Então, pai, eu estava pensando, né? Estava pensando e a gente vê que Deus, a misericórdia de Deus é o tempo que ele dá para a pessoa se arrepender. Eu acho que não é só para os homens, é para os anjos também teve esse tempo, né? A misericórdia, então a misericórdia é isso, é o tempo que Deus dá para a pessoa se arrepender, ou anjo ou ser humano, né? Seja quem for. Isso. Bom, alguém vai comentar mais alguma coisa? Vamos passar para a parte da santificação, né? Pode falar, irmã Márcia. Pode falar. Falando no mudo. Repete tudo de novo. Perdoa, não vi. Eu gostaria de contar um testemunho meu da minha vida sobre a misericórdia de Deus, mas pode ficar para o final. Tudo bem, você que sabe. Pode ficar para o final, termina a parte da santidade, que também é um assunto que eu vou
entrar com o meu testemunho também tem a ver com isso. Amém. Então vamos falar do amor de Deus agora na parte da santidade. Nós falamos do amor de Deus na parte da salvação incondicional por causa da fé, que é um dom e gratuito, tá bom? Então tenham isso. Deus carimbou o cara como salvo, deu a fé para ele, ele creu em Jesus, então foi perdoado seus pecados, apesar de ter feito uma vida que vai levar ele lá para o castigo do milênio, vai ficar açoitado, mas lá no final do trono branco, acabou. Bom, vamos lá. Então, Deus quer que você faça o quê no processo? Aprenda. Né? Deus está querendo que nós aqui façamos o que agora? Aprendamos. Se tiramos as melhores notas. O aluno reprovado, ele vai passar por uma recuperação. Né? Como na escola. Mas ele vai ter a condição de ser aprovado. Por causa do fundamento, que é Jesus. Tá? Então, nesse amor incondicional de Deus, que você se salva pela fé, não vem de vós, é dom de Deus, é graça, pronto, está resolvido. Agora vamos para a santificação. Então, a santificação, ela não acontece também por obras e esforço humano. Por quê? Porque somente pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo é que você suplanta a lei do pecado e da morte, ou a carne. Então, Deus, ele não tira a lei do pecado e da morte de funcionamento. Ele te dá uma lei do espírito que supera, é como um avião, né? Tem a lei da gravidade que deixa o avião embaixo na terra, e tem a lei da aerodinâmica que faz decolar o avião. Então, Deus te dá uma lei nova que faz decolar você para o espírito. Então, essa é a santificação que também acontece por graça e por fé. Por quê? Porque a carne não gera esforço para matar a própria carne. Então, essa santificação de roupa, de não usar batom, né, de costumes e obras humanas, não santifica de verdade. E é o que a igreja faz. Julga as pessoas por aparência. Eu uso terno, eu vou no culto do terno, você está indo de camiseta, então eu sou mais santo. Ou eu não como carne de porco, e você come. Ou eu... né? Eu me glorio da minha humildade, né? Ou então eu sou puro, né? E você é contaminado, essas coisas. Por quê? Porque eu faço uma seleção de obras que eu considero que está me santificando e me torno um sepulcro caiado, um fariseu. Entende? Então eu não estou realmente me submetendo a Deus para que o processo seja feito por Deus. Então, de novo, entra a questão da submissão a Deus, da rendição, que eu sempre falo. Por quê? Eu também confesso que assim como eu já quis me salvar a mim mesmo, né, pelo esforço das minhas obras, né, como tem doutrinas que mandam você fazer boas obras para chegar ao céu, né, uma doutrina espírita, por exemplo, eu também já tentei me santificar por mim mesmo e só um fracasso. Por quê? Porque você comprime a mola da carne, quando ela fica bem comprimida, ela volta com mais força. Aí derruba você peca mais depois que você comprimiu do que antes que você tinha comprimido. Então, não se iluda sobre a capacidade de achar que você consegue aumentar a sua estatura espiritual ou tornar um fio de cabelo branco ou preto, como Jesus falou. Agora, o que é a porta estreita? Porta estreita é Jesus. Certo? E o que é caminho apertado? Caminho apertado é deixar o egoísmo, né? É dar outra face, é cumprir as bem-aventuranças, né? Não é esses usos e costumes de chegar no horário na igreja, né? De pregar dentro da hermenêutica, certo? De frequentar os cultos assiduamente, de viver empalotado, né? De raspar o cabelo, cortar o cabelo, manter a barba. Não é esses costumes. De observar as luas novas, fazer os jejuns das luas novas, né? Como os fariseus faziam. Não é isso. Esse é o teu esforço. Então, por quê? Porque a compreensão espiritual da tua consciência purificada, ela vai vir porque Deus vai acrescentar ela.
E é uma coisa que, olha, você só precisa desejar e clamar. Desejar e clamar. Assim, ó, agora eu vou colocar 3 fundamentos, né? Sempre eu falo rendição do coração. Agora eu faço o seguinte: deseje e clame. E Deus vai te santificar. Porque é o amor dele que executa isso. Porque é dentro dos parâmetros dele que ele vai mostrar aquilo que ele quer que você remova e não aquilo que você quer remover, que você acha que faz você santo. Porque Jó, né, ele teve uma causa que não poderia ser resolvida humanamente falando, né? Então precisou ter uma assembleia de anjos, que os filhos de Deus vieram e veio Satanás. Mas Deus conhecia o coração de Jó e algo precisava ser alterado no conhecimento de Jó. Então Deus permite, Deus faz uma provocação com Satanás. Ele vai lá assim: viste lá o meu servo Jó, como é justo e perfeito e anda reto em todos os seus caminhos? Aí Deus falou assim: vamos ver o que Satanás vai falar. Aí Satanás: mas é porque você também cercou ele como uma sebe, né? Tem um monte de anjos lá que protege a vida financeira dele, protege a casa dele, protege os filhos dele, ele oferece sacrifício até de madrugada para os filhos e tal. Aí Deus fala assim: então vai lá, permito que você toque nele. Mas só Deus sabia o segredo. Deus não contou para Satanás qual era o segredo. Mas Jó precisou ser provado e foi aprovado. E aí antes eu ouvia falar de ti, quer dizer, ele praticava porque ele ouviu falar de Deus. E agora meus olhos te veem, agora ele conhece a Deus pessoalmente. Então esse conhecer a Deus pessoalmente passou de um degrau para o outro, ou seja, ele adquiriu o amor por Jesus. O amor por Deus. Entende? Porque é aquilo que vai, assim, você tem aquele esforço e aquele desejo, mas você não alcança. É Deus que vem e te alcança. Você somente demonstra aquele esforço e aquele desejo, e Deus te alcança. E você apresenta ao teu coração e deixa Deus penetrar nele e mostrar toda a porcaria que você tem. Porque Deus já sabe a porcaria que você tem. Mesmo que ela pareça bonitinha para todo mundo. Arrogância, orgulho, né, que são as porcarias mais bonitinhas, mais enfeitadas que a gente tem. Porque as outras, pecados sexuais, ir na zona, pegar as mulheres, fazer bobagem, a gente consegue esconder. E quando aparece, não dá para esconder mesmo, né? Mas essas porcarias, que são as do orgulho, das arrogâncias, a gente consegue. Então aí, Deus vê, sabe que existe aquilo, vai provocar uma situação e vai tratar você. Seja por enfermidade, seja por qualquer coisa. Seja dificuldade financeira, seja qualquer coisa. Mas aí você agradece, porque ele está em processo de amor com você. Porque você vai se tornar melhor, mais puro e conhecê-lo pessoalmente. Ele vai te transportar, fazer você decolar da carne como um avião. Decola para o céu. Entendeu? Agora, eu estou falando isso não porque eu estou no processo adiantado da santificação, eu estou me considerando hoje a primeiro ou segundo dia de aula de santificação, porque até então eu estava me esforçando. Que nem um louco. Então, vamos dizer assim, que as primeiras aulas de rendição, de desejo e de apresentar o coração, que é os 3 itens que eu entendi até agora, eu estou trazendo para vocês. Tá bom? Agora, pode ser que tem mais coisas nesse processo aí, né? E eu vou aprender junto, porque eu estou aqui. E, ó, e Deus mostrou um painel, dia, hora, minuto, segundo, e o painel estava em contagem regressiva. E pelas minhas contas, a voz falou para mim assim: você está em contagem regressiva. Falou, você entrou em contagem regressiva. E veio um painel. Agora, depois desse tempo, vai acontecer os 3 dias de escuridão, junto para todo mundo? Não sei. Aquilo só serve para mim? Não sei. Só sei que eu estou em processo. Então, eu quero me colocar, né? Eu não sei por que apareceu esse painel, talvez porque eu não dei valor para alguma coisa que precisava ser tirada a tempo, e agora estou em contagem regressiva, pode ser isso. Então, eu tenho que me submeter o quanto antes agora, para quando chegar a contagem eu conseguir. Entendeu? E alcançar aquilo que Deus tem para mim. Então, o que eu posso fazer? Eu sei todos os meus pecados, ou pelo menos a gente acha que sabe.
E vai lá e conta o que você acha que sabe. E Deus pega aquilo que você sabe e o que você não sabe. E traz para a luz. E vai trabalhar você e você se rende, deixa ele mexer, deixa ele mudar. E a outra coisa, sempre que eu vejo a luz de Deus, eu já vi a luz de Deus nítida como um sol olhando de cara, assim, de frente, aqui, queimando os olhos. Mas, ultimamente, eu tenho visto a luz de Deus com uma madeira na frente, eu vi essa madeira desse telhado ali na frente, essas tábuas do telhado na frente. Árvores, eu vi essas árvores aqui na frente da luz. E hoje eu vi a luz da lua 7 vezes maior, que ela parecia o sol. Hoje eu tive uma visão, eu falei, nossa, mas a lua está me confundindo com o sol, mas ela está com cara de lua, meio brilho de sol, só que tinha uma sombra aqui no meio. Eu não sei se essa sombra é a minha consciência e o meu coração, quer dizer, eu não estou vendo totalmente limpo. Tá? Então, alguma coisa precisa ser tratada nesse meu prazo. Pode falar, pastor João. Pastor Lucas, desde ontem eu ouvi o senhor falando isso sobre o Senhor. Que o Senhor, o senhor falando de você mesmo, que você não é essa pessoa valiosa, essa pessoa dona do rei, essa pessoa que você é humilde. Eu acredito que isso não é verdade, tá, pastor? Você, como toda noiva, vocês sim são preciosos, são maravilhosos, são únicos em seu caminho com o Senhor. São únicos. Não precisamos cair nessa conversa do mundo que você tem que se sentir que você não presta e não vale nada. Porque você sim presta e você vale muito para o Senhor. Tá? Você é valioso para o Senhor, o seu caminho é valioso para o Senhor, Ele te ama com todas as forças, e sim, você pode falar com autoridade, tá? Com a autoridade do Espírito Santo dentro do Senhor. A igreja tem que pensar nesse sentido, tá? Esse negócio de pensar igual ao mundo, eu não quero pensar muito alto, porque o mundo fala assim, né? Que se você falar muito, eles vão pensar, o que você pensa que você é? Isso é falso na igreja de Deus, isso não existe. O que você pensa que você é um filho de Deus, e você está encharcado com o Espírito Santo, é valiosíssimo para o reino dos céus. Eu só queria falar isso para o Senhor, mano. Eu só repeti hoje, eu não aguentei. Amém, obrigado. Pois é, então, eu creio nisso que ele acabou de falar, porque a gente tem que assumir um papel de confiança, que ela não é mais do nível humano, né? Porque confiar no nível humano é reduzir as coisas de palavras para um estado de mental de aceitação. Só que a confiança espiritual, ela é mais do que isso. Não é só pegar a Márcia e falar assim, Lucas, eu vou aí te visitar. Ou então a pastora Nilva falar assim, Lucas, eu vou aí te quinta-feira, né? Estamos na terça, né? Quinta-feira nós vamos aí te visitar. E eu fico confiante que ela vem. Então eu pego aquelas palavras a nível mental e, né, que eu ouço e jogo aqui um nível de aceitação. E fico esperando a pastora Nilva ou a Márcia vir me visitar. Não. A gente às vezes faz esse tipo de confiança com Deus, e tem que ser mais profundo. Por quê? Porque tem que ser uma convicção muito, sabe assim, que mexe com o mundo espiritual, que a fé, ela fica sólida, né? Porque a fé, ela não pode ser a fé na letra, na palavra, no livro, sabe assim, ó. Porque eu posso usar esse livro aqui para muitas e muitas finalidades com o meu raciocínio. Então tem que sair daqui e daqui, ó. Tem que decolar para Jesus como pessoa. Então, para você chegar em Jesus como pessoa, é um contato direto. É claro que você já passa pela palavra, pela oração, pelo jejum, você volta na palavra, medita. Não estou querendo dizer que você vai jogar a Bíblia fora, né? E nem que você vai viver pelas suas próprias ideias. Não é isso que eu estou tentando dizer. Eu estou querendo dizer que a gente ainda está num nível mental de aceitar e confiar no que está escrito. Tem que passar para um nível de espírito. E o espírito, ele tem que vir para fora, para a carne, para a pele, para os olhos, né? Para as emoções, para os sentidos. Porque a alma, ela vai expressar o que está no espírito, mas a alma também expressa o que está na carne. Só que a gente usa sempre aqui, ó, os raciocínios.
Brotar, exatamente, brotar. E nós estamos aqui em dores de parto. Dores de parto significa que o bebê está grande, está incomodado com o espaço e quer sair. Isso que é dor de parto, né? Eu não sou mulher, nunca tive dor de parto, mas logicamente, raciocinando, eu penso nisso. O bebê está grande, não tem espaço, o tempo está no prazo, e ele quer sair. E aí vai ter que ter o aperto. Porque também tem parto com muita dor e parto com pouca dor, né? Depende, né? O estado de dilatação da mulher, né? Qual é o estado de dilatação do meu coração? Que eu sou a mulher, né? A minha carne, entre aspas, é a mulher que está concebendo o espírito, né? Qual é o meu estado de dilatação? Eu acho que vai ser Cristo nascendo em nós, né, pastor Lucas? Amém. O varão, o filho varão. Apocalipse 12. 144 mil, sala do trono, aquela coisa toda. E já foi preparado, né? Até o conteúdo já foi dito aqui, né? Uns brilharão como as estrelas e outros como o firmamento, que vai ter diferença de brilho, né? Mas só o fato de nós estarmos nessa época, dessa maneira, convictos da volta de Jesus e nos preparando pela convicção de que também ele está voltando agora e que na santificação a gente está executando ela através da fé, já é um galardão. Entendeu? O brilho é um galardão. Os olhos, que vai sair chamas de fogo, é um galardão. A pele brilhante é um galardão. Vestes brancas é um galardão. Porque esse reinado de 1000 anos, gente, ele ainda é... Jesus falou para ela que os filhos dela vão ter filhos e netos. Então, o que Deus vai restaurar a criação ao estado original de Adão, que podia se relacionar com a Eva e ter filhos. Mas também vai ter os glorificados, que aí é dois reinos, um reino de pessoas transformadas, com natureza gestativa, de gestação de pessoas, de procriação, mas a nível de Éden, e glorificados, que estarão em regiões celestiais como governos, para substituir o quê? Os reis da terra e os reis do céu, que são esses anjos caídos que não cumpriram o seu papel. Entendeu a substituição? Jerusalém será a capital do mundo, né? O governo, a sede humana, territorial, terrestre, vai ser lá. Vai construir um novo templo, não é o terceiro templo, é o templo de Ezequiel, que Jesus mesmo vai construir. Esse terceiro templo, quem vai construir? Esses sionistas anticristãos aí. Esses aí vão ter para levantar o anticristo, mas esse daí Jesus vai derrubar. Entende? E vai ter um governo, a terra vai ser restaurada, o paraíso vai voltar aqui na terra como no céu. Aquele Éden territorial lá vai se expandir, porque o leão pastará junto com o cordeiro, a criança vai brincar com a serpente, não vai ter problema algum, a terra se multiplicará o conhecimento, esse milênio vai cumprir os sábados que o povo de Israel não guardou, vai ser um governo regido humanamente por Cristo, né? Para mostrar o que é um rei de justiça. Depois que isso tudo for completo, Satanás vai ser solto, aqueles anjos que foram presos com ele vai ser solto, vai ter uma última rebelião, só que já vai descer fogo do céu e consumir o resto. E aí vai para o trono branco. Porque aí Jesus purifica a última vez a terra com esse fogo e oferece essa terra ao Pai. Aí vai ser novo céus, nova terra, e, aliás, o céu e a terra que antes tinha não existe mais, é outra dimensão espiritual, aí já é eternidade, já é tudo glorificado. Inclusive aqueles que passaram pelo milênio no açoite, na correção. Entendeu? Que nós achávamos que eles tinham sido perdidos.
Porque aí, lá no trono branco, só vai mesmo para o lago de fogo quem não amou Jesus de uma forma alguma. Quem não teve o mínimo arrependimento e a mínima consideração por Deus, de que ele é um Deus bom e amoroso. Porque isso é o veneno que Satanás coloca dentro da nossa carne, que Deus não é isso tudo. Quando você acha que Deus não é isso tudo, pense bem quem está falando isso para você. É Satanás. Não é o próprio Deus, não. Deus não ia falar dele mesmo, eu não sou isso tudo. Como o pastor João já falou. Quem está falando que Deus não é isso tudo é Satanás, porque ele tem interesse de que nós não alcancemos o amor de Deus e odiemos a Deus. Por quê? Porque diante das confrontações que as coisas vão ter, é só o amor que vai superar. E se você não tiver o amor suficiente, você vai culpar a Deus pelas desgraças, pelas coisas que estarão acontecendo. Entende? Então, andar sobre as águas nesse tempo agora é reconhecer que, apesar de todas as coisas ruins e erradas, ou julgatórias que está acontecendo no mundo, com aflição e dor, Deus está purificando os nossos corações para nos dar a vida eterna. E isso é amor. E a gente tem que ser grato. É como a enfermidade, é como a prova financeira, é como qualquer coisa na família. Passa pelo fogo, mas não é para se queimar. É para se tornar melhor. Amém? Bom, são 21h21, então essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido a primeira introdução, o tema da salvação e o tema da santificação e do amor de Deus. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, eu só vou parar a gravação depois que alguém fizer a oração final. Tá? E aí depois vocês podem conversar outro qualquer assunto. E normalmente os assuntos vão vir melhores depois da oração. Quem quer falar mais alguma coisa? A irmã Márcia falou que ia dar um testemunho. Fala, irmã Márcia. Agora chegou a sua vez. Ligar o microfone. Liga o microfone. Então, eu passei um processo bem difícil, tá? Eu frequento uma igreja que é muito legalista. E eu fui ensinada que você recebe o perdão de Deus e depois você gera a tua santidade com a força do teu braço. E eu passei um processo de um erro bem grande meu, tá? Tem 3 gente aqui que já foi da congregação. A irmã Célia, a irmã Márcia e eu, né? Pode continuar. Então, eu passei um processo bem difícil com o meu erro. Enfim, minha luta de nível espiritual estava tão grande que eu ia tirar minha vida, tá? O adversário estava lutando tanto comigo e tipo, eu pensava assim, eu neguei o Senhor e eu troquei luxo por lixo, entendeu? O que eu tinha de mais precioso eu traí, que foi o Senhor. Então não tem mais nada. O que eu tenho? Uma vida na carne? Que sempre foi tão difícil de levar esse corpo. Não é difícil a gente viver, difícil é a gente carregar a nossa carne. Né? Porque a nossa carne acaba sendo a nossa cruz. Certo. E Deus me levou para uma viagem. Tomou de uma pessoa, falou, vamos lá para o sul, passear, tal. E Deus me levou na casa de uma serva de Deus, que tudo aquilo que eu tinha no mais íntimo do meu coração, a hora que nós chegamos, nós fomos fazer uma caminhada na praia, e todas as minhas dúvidas, ela começou a contar o testemunho da vida dela. Deus me respondeu tudo. E aí Deus também falou para mim, não fazer aquilo, porque quem tira a vida não tem parte com ele. O Senhor me alertou a respeito e foi assim, muito difícil. Mas foi um processo que eu aprendi a viver um dia de cada vez. O perdão, eu colhi consequências, tá? Desse meu erro. Mas o Senhor veio com o perdão dele para minha vida. E eu percebo que assim, no meu caminhar, o que foi mais difícil para mim não foi
o perdão de Deus, mas foi o processo de eu me perdoar, o orgulho de eu querer ser melhor do que Deus. E Deus me moeu nesse processo. Por quê? Porque eu tinha uma santidade que era gerada por mim e eu tinha orgulho dessa santidade. Então, nesse processo que Deus permitiu, que não creio que foi vontade dele, porque eu fui enganada pela minha própria consciência, senão eu não teria caído. Eu reconheci isso para Deus, pedi perdão, a palavra veio, o Senhor falou comigo muito claro, mas muito claro. O perdão dele veio, mas o processo mais difícil foi eu me perdoar, porque tinha orgulho em mim ainda, mesmo depois do meu erro. Aí o Senhor me moeu, e o que eu percebo? Que eu conheci 2 vezes o amor de Deus, porque Deus, quando tirou eu do lamaçal, do mundo, e abriu meus olhos, o Senhor me deu uma consciência limpa para com ele. Mas eu tinha muito ensinamento errado, eu tinha orgulho, eu aprendi da maneira errada. E no processo que eu passei, o Senhor me moeu, eu conheci de novo o amor de Deus, eu passei por dores terríveis de arrependimento, ele gera dor. Eu falo sempre isso, o arrependimento ele gera dor. Ele gera dor. E gerou muita dor, só que assim, meu Deus, eu não tenho palavra para agradecer. Amém. E aí, hoje eu percebo que a santidade que há em mim é gerada pelo Senhor, não é mais pela força do meu braço. Amém. Porque hoje eu ponho minha boca no pó e sei que eu não sou nada, não posso nada, se ele não me guardar em vão, vigia o sentinela. Então foi moído. E o amor e o temor hoje é dobrado no meu coração do que era lá atrás. Amém. Porque quando eu errei, eu fiquei afastada do Senhor. E eu não quero desagradá-lo. Só que no meio dessa caminhada, quando teve a consciência no meu coração, por isso eu caí, mas eu percebo também, eu estava falando aí, irmão Lucas, eu estava meditando, mas o meu amor também tinha esfriado. O meu então, também. Foi aonde? Então, o adversário, às vezes ele não vem numa coisa só, é aos poucos, pela beirada, corrói um pouco hoje aqui, um pouco ali, um pouco acolá. E aí o Senhor restaurou esse amor por ele. Então hoje o medo de, assim, que eu peço para Deus me guardar, não deixar, e a gente clama e ora e pede para Deus, por quê? Porque eu não quero me ficar afastado, eu não quero entristecê-lo. Amém. Então é por amor, entende? É por amor a ele. Eu não quero me afastar, eu passei todo um processo, Deus me deu força para mim colher a consequência. Amém. Foi por um bom tempo, eu clamando, lutando, chorando, Deus me dando força para me vencer. Quando eu passei o processo e terminou o processo, o perdão veio logo. Eu me perdoar foi um pouco mais demorado até quebrar esse orgulho. Porque imagina, o juiz dos juízes me dando uma carta de alvará e eu não usar, é arrogância minha, é orgulho meu. Verdade. Então, demorou um pouco mais, e aí depois, a consequência ainda paguei por um longo tempo. A consequência foi um longo prolongado, até o dia que chegou o dia da minha libertação. E, então, assim, isso mudou tudo muito na minha vida, entende? A forma de olhar para o outro, a forma de conhecer Deus. E olha só, isso foi no processo lá atrás. Quando eu passei o processo da dívida, o processo da minha dívida, que o Senhor preparou e me ensinou muita dependência dele, olha só que situação, né? Assim, nem por um momento, a hora que o adversário passou e levou tudo, eu falei, se você tá achando que eu vou tirar minha vida, você tá enganado. Se você tá achando que eu vou deixar de servir a Deus, por isso você tá muito enganado, você perdeu. Então, olha como eu estava muito mais alicerçada no amor de Deus. Amém. E se fosse lá atrás? Como que seria? Eu não sei como que seria. Entende? Então, Deus me alicerçou muito mais. Quando eu fui conhecendo muito mais a profundidade do amor dele, foi criando esse vínculo. Você entende? Foi criando esse vínculo maior de confiança, de amor, de unidade. E assim, é muito amor.
Entende? Quem conhece o amor de Deus 2 vezes, conhece mais do amor de Deus. Amém. Muito mais do que aqueles que às vezes estão na misericórdia, como o senhor falou assim, se você não julgar o teu irmão que caiu, porque cuide de que você não caia, né? Então, às vezes, quando a gente não passa pela experiência, quando Davi anunciava no Salmo 23, pelo vale da sombra da morte, eu me via dentro desse salmo, porque eu atravessei um vale que parecia que eu não ia, que eu ia morrer espiritualmente. Imagina. Então foi muito dolorido, só que foi hoje assim, é muito mais forte minha ligação com Deus, o Amém. reconhecimento do amor dele. Tipo, Amém. minhas raízes se aprofundaram, entendeu? Amém. Então é uma Márcia lá atrás, que era religiosa, e hoje é uma Márcia que vive muito mais a palavra de Deus, e o amor de Deus, e a misericórdia dele, há muito mais reconhecimento que eu não sou nada, mas eu sou filha, irmão João. Amém. Mas porque o Senhor me restaurou que eu sou filho. Então, o que vai me separar do amor de Deus? Amém, amém, amém. Nada vai me separar do amor dele. Só que também entra um temor muito maior da gente vigiar, porque você não quer ficar afastado. Eu não, nossa, eu tenho, só de pensar, eu peço para Deus sempre, Senhor, me guarda. Só que não tenho mais confiança na minha carne, nem de prover a minha santidade, de que eu não venha tropeçar por mim mesma. É. E eu tinha arrogância lá atrás de achar que eu era capaz, entendeu? Que eu jamais ia fazer, que eu jamais ia errar. Com um erro tão grave como foi o meu, entendeu? E hoje eu sei que é o amor dele que me guarda. Eu clamo a Deus todo dia. Porque eu sou pequenininha, mas ele é capaz de me guardar. Mas não tem mais essa arrogância em mim de achar que eu posso, entendeu? Eu posso Amém. nele. Mas sem ele, na força do meu braço, ninguém pode. Então, dentro que falou da congregação, é ensinado muito isso, entende? Que você pode, você tem que fazer, você tem que lutar, que é com a tua força. Por isso que muitos caem, só que uns caem e não voltam mais, entende? Então, eu me sinto resgatada pelo amor de Deus, por tudo que ele fez por mim, entendeu? Mas foi um processo muito dolorido. E é por amor. Hoje, assim, o temor é diferente, a santidade é gerada por esse temor e pelo amor. Amém. Eu espero que isso ajude os irmãos, que eu falo que nós somos cartas abertas. Depois que eu passei por esse processo, Deus me colocou perto de muita gente para ajudar com essa situação, entendeu? Deus fez obra de libertar a gente que ficou 10 anos carregando com arrogância e não aceitando o perdão de Deus, porque não se perdoava. E eu fico feliz de que a dor que eu passei pelo processo de ter podido sido instrumento na mão de Deus para levantar outros irmãos, para colocar em liberdade para servir a Deus. Amém. Amém. Pode falar, profeta. Amém, irmã Márcia, é isso mesmo. Glória a Deus, né? Deus despertou. 2023, o dia que eu fui no hospital de medicina pegar o resultado do exame, do eletrocardiograma, eu estava do lado de fora conversando com o irmão, Daniel, presbítero Daniel. Aí, nós estávamos numa pracinha lá e tal, ele ia trabalhar no aplicativo de Uber. E aí tinha um rapaz andando assim, na praça, todo, tava bêbado, ou drogado, né, alguma coisa assim. E nós lá conversando, falando sobre o amor do Senhor. E aí ele veio chegando perto assim, sabe? Aí ele começou, pediu pra gente falar mais, né? Aí eu falei assim, você é cristão e tá afastado porque alguém falou alguma coisa e te fez você sair da igreja. Aí ele começou a chorar. Aí eu falei assim, só volta, irmão, só volta para os caminhos do Senhor, porque Deus te usa muito. E o maligno, ele não quer que você continue sendo usado. Só volta. Aí ele saiu correndo, e levantando a mão e gritando. Falou assim, nunca mais vou colocar bebida alcoólica na minha vida e vou voltar para o caminho do Senhor. Então, assim, o Senhor enviou os remanescentes, né, para buscar almas. E
esse convencimento é que a irmã Márcia passa, a gente passa isso aí todo dia, a gente passa por muita prova, né? No evangelismo, e o Senhor corrigindo a gente todo dia, né? Tem uma irmã aqui que eu fui visitar o sogro dela, ele estava passando por uma enfermidade, o Sr. José, e ela estava fazendo um bolo, um bolo de cenoura cheiroso. Aí eu falei assim, por que você não monta uma fábrica para você vender bolo? Ela falou assim, até já pensei, mas no momento não dá não. Sabe o que aconteceu? Uma irmã mudou para São Paulo e vendeu a fábrica montada para ela. Hoje ela faz bolo de aniversário de tudo quanto é tipo. O Senhor mostra pra gente, faz esses milagres assim, para mostrar pra gente tomar cuidado, né, com o que fala, porque a nossa vida tanto bem diz como mal diz, né? Tiago 3. Então, assim, sejamos abençoadores para unir famílias, levar o evangelho de cura, libertação, e sejamos, ser tudo do Senhor, né? A submissão, se você não tiver o temor de Deus, você não consegue ter intimidade com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, eu acho, assim, Deus, ele espremeu o coração da irmã Márcia até o último ponto, no sentido de que, eu estou usando essa palavra espremeu, porque eu acho que às vezes é uma necessidade da gente espremer para a coisa ruim sair, e ficar só o amor por ele. E às vezes o nosso coração não foi exprimido o suficiente ainda. Às vezes eu tenho essa sensação. Por quê? Porque a maneira como os pensamentos vêm, como os pensamentos são construídos, tem duas formas. Externamente, que é Satanás que coloca, e você tem que rejeitar, porque lá não é seu pensamento, e aquilo que você elabora. Né? E quando você elabora os pensamentos no amor de Deus, você elabora com alegria, com louvor, com reconhecimento, né? Assim, você conta a sua vida naturalmente para todo mundo e aquilo extasia a pessoa. Porque para você já está natural, mas para o outro é sobrenatural. Então, o brilho, vamos dizer assim, quem vai ver o brilho são os outros. Entende? Você não vê o seu próprio brilho. Né? Até onde eu posso entender isso. Né? Não sei quanto a Moisés, se ele viu o próprio brilho de Deus. Dele. Aos outros que falaram que o rosto dele estava brilhando. Então, o que eu quero dizer também com isso? Né? Que, assim, fica indubitável, né, a presença de Deus no coração da pessoa, por causa do amor que ela sente por Deus. E sentir o amor por Deus é a plenitude. É o começo da plenitude, né, que Paulo fala, é o vínculo da perfeição. O vínculo é aquela parte que divide. Daqui é perfeição, daqui para cá não é, entendeu? Você cruzou a linha da perfeição. Então agora você já está no nível da perfeição. E o verdadeiro amor lança fora todo medo, inclusive o medo de pecar. Por quê? Porque você não vai confiar em você. Porque o santarrão, ele bate no peito e diz, não, eu não pego, eu não caio nessa, eu sou o cara. E a irmã Márcia não confia mais em si mesmo para se proteger, mas sim na proteção de Deus, entendeu? Então, é uma outra abordagem, é uma outra consciência, né? É a consciência de Jesus. E também tem outros, eu não consigo colocar em palavras, né? Porque eu estou aprendendo, né? Ainda aquilo que não está pronto, né? É uma massa ainda no forno, mas eu acho que ainda posso, né? Quem sabe até o final desse ano ainda colocar mais informações a respeito dessa confiança, dessa segurança, desse apoio eterno na eternidade, né? Onde você lança fora todo medo, onde todas as coisas. Eu estou até me esforçando. Exatamente. Então, eu estou me esforçando, assim, porque eu tenho uma sede muito grande, uma pressa também, né? Me apareceu um painel regressivo, né? Para alcançar essa, vamos dizer assim, essa transição, né? Porque Paulo fala assim lá em Filipenses, que ele não julga que já tenha alcançado, mas ele se esquece das coisas que para trás ficam e rumo ao alvo da soberana vocação. Então, para mim, eu preciso dessa
transição, desse corte, sabe? Eu. Não posso dizer de ninguém. Tô falando de mim. Preciso desse corte. E talvez essa contagem regressiva seja esse ponto de corte aí. E assim, é como uma corrida, então eu quero chegar, né? Porque eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, se a pastora Nilva dissesse assim, Lucas, o meu aniversário começa às 7 da noite no domingo, você vem aqui em casa? Eu falo, vou. Você sabe como é que eu começo a me aprontar? Às 6 da manhã. Por quê? Porque eu sempre tenho medo de me atrasar em qualquer coisa. Quando eu vou dar prova, eu às vezes me preparo. Qualquer coisa com prazo para mim é complicado. Por quê? Porque se eu chegar no prazo e ter que fazer alguma coisa ali naquela hora, eu entro em pânico e não faço nada. Então eu prefiro levantar cedo, tomar banho, deixar minha roupa separada. Só, essa aqui é a roupa que eu vou lá na casa da pastora Nilva, que é o aniversário dela. Eu faço minha barba de manhã, né? Então já vou me preparando. Porque na hora que a minha filha sai, vamos, pai, eu já vou entrar aqui no quarto, troco de roupa e já vou. Entendeu como é que é a minha cabeça? Eu não consigo ser uma pessoa que não se adianta. Por quê? Porque eu tenho medo, né, de me atrasar. Me preocupo muito em não me atrasar, exatamente. Então, toda essa minha perspectiva de 2019, sacar que Jesus está voltando no meio da Pampan, né, aquela festa da Pan-Americana de novos DNAs, entendeu? Então, eu saquei. Eu falei, não, então eu tenho que me aprontar. Né? Tem que me aprontar. E eu não sabia como. Então entrei na corrida, como diz o irmão Geraldo, né? Entrei na corrida. Então, eu não sei todos os itens. Né? Eu tenho um item aqui, ó, mochila de sobrevivência para os últimos dias, né? Tem um item aqui, eu fui até na loja, fica em R$7.000 montar essa mochila. Então tem os itens aqui de uma mochila, né, que eu estou montando. Jesus falou que eu não vou precisar usar. Né? Você está montando, você não vai usar, então eu vou deixar para outro. Então, eu não tenho os meus itens espirituais todos listados para mim saber. Mas eu estou colocando, falando, Senhor, 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 Senhor. Entendeu? Pode falar. Deixa eu falar um negócio pro senhor. Quando foi para mim para Brasília, né, eu levei lá uns alimentos, levei uma manta, falei assim, esse aqui tá bom demais. Né, no meu pensar, né? Chegou lá, foi muita chuva, não tinha lá onde ficar, e aí eu fiquei preocupado. Só que o senhor preparou tudo, né? Usou pessoas para abençoar com barraco, colchão, com cobertor, travesseiro, muito alimento. Deus faz isso para a gente não preocupar. Quando Ele te levar para algum lugar, o senhor te levar, está tudo preparado. Amém? Amém. Não estou preocupado com isso não, porque a gente não tem que ficar preocupado com depois, né? O senhor fala que nós temos que viver como os pássaros, né? Cada dia seu mal, o alimento já está preparado. Então, assim, a preparação nossa é na palavra. A gente está preparando na palavra do Senhor, né? Na Bíblia Sagrada. Mas ficar preocupado com o que vai acontecer, não precisamos, porque o Senhor já sabe de cada detalhe. Em nome de Jesus. Amém? Não estou preocupado, não. Amém. Pode falar, pastor João. Pois é, meu amado, você quer mandioca com queijo derretido, só passar inveja em vocês, viu? Só passar inveja em João Batista aí, ó. Não é. Mas eu tô abismado. Eu nunca fiz essa mistura, eu vou experimentar agora, hein? Minha esposa fez uma mandioca frita com queijo derretido em cima. Me deu a ideia, agora eu vou fazer. Não sei se você gosta, eu estava comendo hoje guaridola. Então, pastor, eu só queria terminar aqui, que um dia, o que um dia faz, né? O que um dia faz a diferença de ontem para hoje? Extraordinário, extraordinário. Só Deus faz milagres, hein? Eu vi 4 vezes. Só isso, amado. Muito feliz. Tá bom. Pois é, mas aí, viu, pastor Lucas, aí é que entra a paciência e a perseverança dos santos, né? Porque não é do nosso jeito, né? Não é, a gente gostaria que fosse, né? Exatamente. É tudo do jeito de Deus, né? Amém.
Romanos 11:36 fala assim, que por dele, por meio dele, para ele são todas as coisas eternamente. Tudo é de Deus e por meio de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar para agradecer, irmãos? Agora eu até fico com vontade de continuar a aula, né? Mas tem os irmãos que vão assistir, mais de 1h30 eles não assistem, né? Então vamos parar aqui. Pode continuar as discussões. Agradecer. Pode agradecer, então. Quem vai agradecer? Eu vou orar e agradecer por tudo, né, que Deus está fazendo, não só na minha vida, né? Na vida dos remanescentes, a irmã Márcia, nós, pastor amigo, todo mundo, né? Deus está nos refinando. Essa dor, né, que nós estamos sentindo, que é a dor de parto, o Senhor está nos moldando e corrigindo a cada detalhe, né? A purificação. Quando o Senhor levar nós para onde for para ser levado, cada um, Deus sabe, a gente sabe, Ele já sabe o que vai acontecer e quem está seguindo o que Deus quer. Tudo que eu sempre pensei e fiquei preocupado, o Senhor fez acontecer. As viagens, os lugares para ir nas palavras, pessoas para ensinar a palavra do Senhor, das coisas que eu tinha dúvida, o Senhor preparou, está preparando. Amém. O lugar para ficar, eu peço que o Senhor abençoe, né? A vida das pessoas, daqueles que estão com o mesmo pensamento igual a irmã Márcia estava, né? Eu creio que tem muita correção para ser feita aí, o Senhor está corrigindo. Vou te falar uma verdade, para quem conhece a palavra. Às vezes tem muita gente que conhece a palavra que está passando pela situação que a Márcia estava passando. A irmã Márcia, o Senhor está corrigindo. Obrigado, Senhor, pelas revelações. Obrigado, Senhor, por ter usado o pastor Lucas, né, para ministrar essa palavra. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dele, né, onde que ele esteja, na escola, em casa, nos afazeres, nas revelações. Tira a maçura e canta mais, que o Senhor continua revelando para ele que para ser ministrado pelas nações. Tem tanta gente precisando dessas revelações que estão gravadas aí, né, nas redes sociais. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um. Todos nós estamos passando pelos moldes do Senhor, pelas correções do Senhor, pelo tempo está acontecendo agora, essas dores de parto. Eu peço que o Senhor abençoe a vida daquela pessoa que está desanimada por alguma coisa, mas fica ligado no Espírito Santo, não desanime. Medite na palavra, olha a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo vai lhe mostrar o que ele tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Vou parar aqui a gravação, mas vocês podem continuar, tá? É só para poder... Eu só queria falar com a Márcia.